Alô, torcida amiga, minha gente brasileira, tá no ar mais um episódio do Tupi na Redcast, chegando pra você no tupi.fm, também no nosso canal Tupi Esportes, o verdinho milionário do YouTube, mais de 1 milhão de inscritos. Se você não é inscrito, se inscreva agora e aproveite para também deixar o seu like desde já, você que está nos acompanhando pelo YouTube, clicar no sininho para ativar a notificação se você já for inscrito e, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, o podcast da equipe esportiva da Super Rádio Tupi. Estamos juntos mais uma vez em mais um final de semana e mais uma vez em clima de Copa do Mundo, porque continuamos com o Mundial em andamento e a seleção brasileira passou bem pela primeira fase, está garantida no mata-mata. No nosso episódio do Tupi na Redcast de hoje falaremos exatamente sobre isso e hoje hoje o nosso papo será realmente um debate sobre a participação do Brasil até o momento dentro dessa Copa do Mundo, fazendo um resumo dos 3 primeiros jogos. Aqui Gabriel Andreso, ao meu lado Ryan Leal, também Fábio Vasconcelos e Bruno Barbosa. Vou cumprimentá-los em primeiro lugar, obviamente agradecendo também a você que está aí do outro lado, que é sempre o mais importante e que vai nos próximos minutos acompanhar o nosso papo. Desde já, você que está no YouTube também comenta, dá o seu pitaco, participa junto com a gente e manda também a sua mensagem deixando a sua opinião. Ryan Leal, tudo certo? Como é que tá? Tudo certo, um prazer, feliz com o Brasil avançando bem, né? Depois de um início difícil. Vamos debater aqui. Vamos lá, temos muito o que falar. Fábio Vasconcelos, sempre um prazer ter você com a gente, Fabinho. Que é isso, prazer sempre é meu e todo mundo aí ligado aí na Rádio Tupi. Vamos debater, né, sobre a grande seleção brasileira e vamos aí, irmão. É verdade. Bora. Copa do Mundo é sempre um momento importante. Falaremos muito de Brasil no nosso episódio de hoje, também com o Bruno Barbosa. Tudo bem, Bruno? Sempre Tudo um prazer. Bom. E aí? Tudo certo, Andrés? Fala, Tudo galera. Tranquilo. Mais um dia e vamos falar bem da seleção que fez o dever de casa, né? Pois Graças a é. Deus. E agora podemos exatamente isso, falar bem, até porque a seleção brasileira, pelo menos a primeira fase, terminou em alta e terminou, enfim, convencendo o torcedor. Claro que é só a primeira fase, agora começa o mata-mata, começa outra Copa do Mundo, mas muito melhor chegar a essa fase mais embalado do que estagnado. Então a gente já vai começar falando por aqui da seleção brasileira que se classificou como líder do Grupo C. Na minha opinião, a tradição mandava que ganhasse os 3 jogos, mas ganhou 2 e empatou 1, dos males o menor. 7 pontos, 2 vitórias e um empate. Empatou com o Marrocos na estreia, um jogo ruim. Na verdade, dos dois, não é que o Brasil tenha jogado mal e o Marrocos tenha jogado bem. Para mim, as duas equipes foram mal e o jogo foi pobre tecnicamente. 1-1 acabou sendo um resultado justo. Depois venceu o Haiti, 45 minutos de muita imposição. Depois sossegou um pouquinho e anteontem contra a Escócia, a melhor atuação da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Antes da gente fazer um apanhado aqui de cada jogo, de cada escalação, na jornada, no nosso Super Futebol Tupi em 5G a caminho do Hexa, eu vi e ouvi o Marcos Coelho falando que essa teria sido a melhor atuação do Brasil na era Ancelotti. Vocês concordam? Não é na Copa, não, é na era Ancelotti, desde que ele chegou no meio do ano passado. Eu concordo, visto que agora você tem já um trabalho de um ano já e tudo mais, é natural que o trabalho vá se consolidando com o tempo, né? Enfim, claro que você chegar só quando você trabalha numa Copa é difícil e tudo mais, mas é natural, né? No início ali o time ainda tá desajeitado, o Ancelotti você sendo técnico de seleção tem mais dificuldade para conseguir achar um time ideal, né? Então, acho que tô concordando nessa. Foi a melhor atuação, com certeza, e eu não troco que com o tempo o time só evolua, né? Numa Copa do Mundo, gente, pode embalar esse time, porque é aquela coisa, a seleção chega desacreditada numa Copa, chega criticada, chega sem mostrar um grande futebol, e essa era a verdade, mas também não é o caso de uma Copa do Mundo, a exigência de uma Copa do Mundo, o nível alto de uma Copa do Mundo, também não extrair dos jogadores, exigir dos jogadores que eles deem o seu melhor e assim fica mais fácil embalar? Então, Andreso, o bom da Copa do Mundo é que antes disso você tem muito tempo para trabalhar, né? Às vezes, aqui no próprio Campeonato Brasileiro, os técnicos têm muito pouco tempo para trabalhar e por isso que os trabalhos não são consolidados. Mas como o técnico Carlo Ancelotti, ele já teve um tempo, ele tá vendo que ele tá conseguindo colocar agora a sua cara na seleção, tudo mais. E ontem o Brasil fez uma partida muito boa, né? Na quarta-feira o Brasil fez uma partida muito boa, perdão.
tanto defensivamente como ofensivamente, porque por mais que tenham sim algumas picuinhas com o zagueiro Marquinhos e com o zagueiro Gabriel Magalhães, ontem o Brasil não teve grandes sustos. Teve só um susto com o Alisson, que fez uma ótima defesa. E numa altura em que o jogo já estava resolvido praticamente. Mas só que o goleiro é pra isso, né, Andreso? A gente tem que ter um goleiro realmente pra fazer boas defesas, como por exemplo o Courtois também é muito exigido no Real Madrid, ou sei lá, vamos pensar aqui, até o Rossi, o Léo Jardim são exigidos no próprio Campeonato Brasileiro, porque a gente tem que ter um goleiro bom. E se a gente tem um goleiro bom, a gente vai sofrer algumas vezes, certo? E porque também a seleção da Escócia não é essa baba toda. Tinha McTominay, tinha Robertson, que infelizmente saiu machucado, tinha o Tierney, que jogou no Arsenal um pouco tempo atrás, tinha até esqueci até o nome do ponta direito, que é muito rápido. O McGinn, camisa 7, não, esse aí é o meio campo. É o ponta direito que ele é muito rápido. Doak, agora lembrei. O Doak, é verdade, é o pontinha direito bem habilidoso. Então, era sim uma seleção que ia oferecer certas dificuldades ao Brasil. Então, por isso que eu acho que ainda mais a gente pode coroar mais ainda essa atuação com a melhor da era do Ancelotti, entendeu? Eu acho que realmente o Brasil, pelo que ele demonstrou, conseguiu um belo resultado, naturalmente, mas eu acho, Bruno, que o espírito do time foi outro. Eu acho que já dá pra dizer que hoje o Brasil tem uma identidade em relação... A gente vai falar daqui a pouquinho da tática, da escalação, do que mudou, do que não mudou. Mas hoje o Brasil me parece ter um jeito de jogar que lá no início da Copa ainda não tinha encontrado, né? Sim, então, como a gente já havia falado aqui no podcast, a Copa do Mundo vai com o tempo. As seleções elas vão se engrenando, vai conduzindo o melhor. E a seleção ela foi indo diante do Marrocos, né? Um empate, assim, querendo ou não, um empate foi até uma vitória. O empate não foi um resultado surpreendente. Sim, que o Marrocos é uma seleção forte. O jogo não foi legal, né? Depois, com o Haiti, fez o dever de casa, até foi pouco, 3-0, mas aí arredou um pé um pouquinho. E contra a Escócia, foi o jogo que mudou tudo, né? A seleção jogou super bem, atacou bem, defendeu bem. Na hora da bola aérea, que é o forte da Escócia, o Alisson fez o trabalho dele. Assim, o que tem de agora em diante é o progresso, né? Claro, agora é mata-mata, vai ser um pouco mais difícil, mas a seleção tem tudo para ir bem longe nessa Copa do Mundo aí. E vamos torcer para que consiga fazer isso a partir dessa segunda-feira. Vamos fazer aqui um apanhado, relembrar as escalações do Brasil nos 3 jogos da primeira fase. Contra o Marrocos, jogo no dia 13 de junho. O Brasil jogou com Alisson, Ibanhas, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro, Casimiro, Bruno Guimarães e Paquetá, Rafinha, Igor Thiago e Vinícius Júnior. Entrou Danilo no lugar do Ibanhas, o Fabinho no lugar do Casimiro, o Danilo do Botafogo no lugar do Bruno Guimarães, o Matheus Cunha no lugar do Paquetá e o Luiz Henrique no lugar do Igor Thiago. Vinícius Júnior fez o gol do Brasil nesse jogo. Contra o Haiti, vitória por 3-0 no último dia 19, aí a mudança já foi bem considerável, já mudou praticamente meio time. Alisson, Danilo do Flamengo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casimiro, Bruno Guimarães e Paquetá, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Falei que é quase meio time, não chegou a ser quase meio time não, mas mudou peças importantes. Entraram no jogo o Ederson da Atalanta no lugar do Guimarães, Martinelli no do Paquetá, Ryan no lugar do Rafinha, machucado, Endrick na vaga do Matheus Cunha e o Danilo do Botafogo na vaga do Vinícius Júnior. Lembrando que nesse jogo, 2 gols de Matheus Cunha e 1 de Vinícius Júnior. E anteontem, na vitória em cima da Escócia, Alisson, Danilo, Marquinhos, Magalhães e o Douglas Santos, então a defesa mantida, Casimiro, Guimarães e Paquetá, meio campo também mantido, a única mudança então no ataque com Ryan, Cunha e Vinícius Júnior. Entraram o Alexandre na vaga do Douglas Santos, o Fabinho na do Casimiro, mais uma vez se registrando isso, Martinelli na vaga do Paquetá, também segundo jogo em que o Ancelotti fez essa mudança, Endrick no lugar do Ryan e Neymar na vaga de Matheus Cunha. Neymar estreou anteontem. E anteontem foi o show do Vinícius Júnior com 2 gols e Matheus Cunha completando o marcador. A gente já falava antes da Copa que esse time ele iria certamente mudar. É um esquema de 4-3-3, mas que o Matheus Cunha ele é um falso 9, nem tão falso, porque ele está fazendo gols em praticamente todos os jogos. Ele só não fez na estreia. Até porque entrou no segundo tempo na estreia. E entrou nesse time titular, conseguiu pegar essa vaga como titular da seleção brasileira. Para vocês, qual foi, do primeiro para o último jogo, ou quais foram, as principais mudanças que fizeram a diferença para esse time engrenar em termos de peça, em termos de mudança tática, de escolha do Ancelotti? O que vocês acham que mais
mudou para que o time pudesse progredir? Com certeza o Matheus Cunha no ataque, né? Porque o Ancelotti estava tentando o Igor Thiago, né? Ali na frente. Ele jogou contra o Egito, não foi muito bem. Tentou contra o Marrocos de novo, também não foi muito bem. Felizmente. Aí você tirar o 9 da referência ali, botar um jogador de mais movimentação. No caso do Brasil, deu muito efeito, né? Enfim, você tem o Vini ali mais solto ali na frente. O Rafinha teve algumas chances também contra o Haiti também. Sim. Acabou que se machucou. Acho que o Matheus Cunha foi mais considerável, né? Tanto que os gols mostram isso. Eu concordo com... Pode falar. E querendo ou não, a ausência do Rafinha mudou bastante também, né? Sim, mudou muito a cara do time, né? Fez o Ryan entrou e mudou o time. E assim, faz o Vini Júnior jogar junto com o Matheus Cunha, né? Sim. Aí deu mais mobilidade pro time. Isso fez uma grande diferença. Concordo contigo, Bruno, porque eu acho que o Ryan, cara, ele entrou realmente muito bem nessa seleção. Não só ofensivamente, mas também com um trabalho defensivo. Sim, ontem marcando muito contra a Escócia, fazendo um cosplay de lateral direito, isso junto com o Danilo. E infelizmente ele não fez aquele gol, né? Porque foi uma defesaça do goleiro da Escócia. Sim. Mas eu acho que o Ryan e o Matheus Cunha foram os grandes caras que mudaram a cara do time. Porque o Matheus Cunha, ele é como se fosse um camisa 10, mas que também é camisa 9. Porque ele aparece muito dentro da área, entendeu? E eu acho que o Brasil, ele fica meio que... Até esqueci a palavra agora. Mas... os times não conseguem mais saber como é que o Brasil vai jogar por conta do Matheus Cunha. Fica mais imprevisível. Imprevisível, perfeito. Porque o Matheus Cunha, ele, ao mesmo tempo, como eu falei, que ele é um 10, ele é um 9 também. Então ele pode jogar nas duas funções. Então ele pode trocar, às vezes, com o Vinícius Júnior pode enviar um pouquinho mais pra trás, ou até o Ryan também ir mais por dentro, entendeu? Então o Brasil fica um pouco imprevisível com esses dois atacantes. E inclusive o Vinícius, ele tinha falado com o Ancelotti antes da Copa que ele preferia jogar aberto. Mas o Ancelotti insistia que ele jogasse por dentro. E o Vinícius Júnior jogando por dentro foi quando rendeu mais na Copa. E aí ele até brincou depois do jogo do Marrocos. Ele falou, eu acho que agora o Carleto vai querer que eu continue jogando por dentro. Mas a verdade é que tá dando muito certo. E aí eu já quero entrar nesse assunto com vocês. Nós sempre dizíamos, quando o Vinícius Júnior do Real Madrid vai jogar na seleção brasileira? Quando o Vinícius Júnior vai ser o protagonista da seleção brasileira? Bom, acho que depois desses 3 jogos, tá muito na cara que ele é tão protagonista no Brasil quanto o Mbappé na França, quanto o Messi na Argentina, quanto o Haaland na Noruega, guardar essas proporções. Mas é o jogador que realmente vai sendo o grande nome da seleção brasileira até aqui, né? Com toda certeza, porque foi o que você falou, né? Muita gente falava sobre esse negócio do Vinícius Júnior jogar muito bem no Real Madrid, em clube, e não jogar tão bem na seleção brasileira. Só que finalmente ele tá começando a criar essa casca, sabe, de craque. Porque é o que falou, o que eu tava ouvindo, né? Que o técnico da vida do Vinícius Júnior é o Ancelotti. Sim. E agora ter o Ancelotti dentro da seleção com certeza faz ele crescer muito. Não só jogando, mas também mentalmente. Porque ele sabe que tem um cara que confia muito nele lá fora. Potencializa o futebol dele, né? Com toda certeza. E o Vinícius Júnior, eu tô gostando muito dele jogando por dentro, porque hoje em dia, cara, infelizmente, você tem um centroavante fixo lá, um centroavantão 9, é muito complicado no futebol de hoje. Porque o futebol de hoje ele é tão físico que você precisa ter um cara que corre, que consegue fazer o corredor, que consegue fazer o facão, entendeu? Então eu acho que o Vinícius Júnior, mano, com a velocidade dele, com a inteligência dele de se posicionar, ele tá conseguindo ser um ótimo 9 pra seleção brasileira. Tanto é que o segundo gol é completamente oportunismo. É o gol de centroavante. É gol de centroavante. O Bruno Guimarães, ele dá um cruzamento perfeito, que o Bruno Guimarães também é outro que eu gosto de destacar, que é um absurdo. Dele, né? Botou a bola na cabeça dele. E o Vinícius Júnior só empurrou. Então, pra mim, o Vinícius Júnior por dentro tá sendo perfeito na seleção. E ele pode se tornar, sim, um grande protagonista, não só da seleção brasileira, como ele já é, mas também da Copa do Mundo, entendeu? Sim, eu também acho que é um grande nome. 4 gols e 1 assistência em 3 jogos. Isso são 5 participações de gol em 3 jogos. Eu não me lembro, aliás, me lembro, e daqui a pouco vamos falar sobre isso, da última vez que vi jogador da seleção brasileira fazendo isso. Mas na nossa realidade atual são realmente números muito importantes. E no futebol de hoje, em que se faz menos gols, em que, tudo bem que Copa do Mundo é uma exceção, mas jogador faz menos gols, em que você tem tanta participação ativa de jogadas e de protagonismo, realmente vai chamando a responsabilidade, né?
Com certeza. Tem o Messi, que é um extraterrestre, também tem 5 participações de gols em 3 jogos, mas é o Messi, né? E a gente vê que o Ancelotti conseguiu fazer o que o Diniz não conseguiu, que o Dorival não conseguiu, que é conseguir encontrar deixar o Vini confortável em campo da seleção. Acho que a palavra é essa, conforto para ele em campo, né? O Diniz e o Dorival tentaram esse esquema sem centroavante também, assim como o Ancelotti está fazendo agora, só que a gente tem uma diferença que agora tem mais gente no meio, né? Enfim, eram 4 atacantes ali sem meia, sem centroavante também. A entrada do Paquetá também deu esse equilíbrio que faltava também, né? E o Bruno Guimarães se mostrou até um organizador de jogo melhor do que encomenda, porque com 2 assistências contra a Escócia e uma boa participação ali no meio, não que ele seja um 10 e não é essa a intenção, mas você ser um organizador de jogo que trabalha com qualidade, que chega bem na frente, faz toda a diferença, né? Não sei se eu me engano, mas eu acho que é o primeiro gol do Vini Júnior de cabeça pela seleção brasileira, né? Eu também acho que não é? Mas assim, outro detalhe é que, além de agora ele estar mais vistoso, na campanha do Ancelotti, ele é o que mais apareceu pela seleção. Foi o Vini Júnior, que jogou melhor. Apesar da seleção não ter ido bem no tempo passado, ele foi o que mais apareceu. Então foi questão de tempo ele ser lapidado, né? E ele tá indo super bem. Acredito que daqui em diante, agora eles vão dar mais atenção ao Vini Júnior na hora dos jogos de mata-mata. É bom que sobe pros colegas. Pois é, aí é que vai fazer diferença quem também entrar e quem tiver ali, o Matheus Cunha, o Ryan, o Endrick eventualmente, e até o Rafinha se voltar a tempo. O próprio Neymar, né, do qual falaremos em seguida, isso tem tudo para ajudar muito. Sabe o que é interessante? Você falou que, né, o Messi é um extraterrestre. A Espanha agora também tá chamando o Vinícius Júnior de extraterrestre. Entendeu? Pra você ver como é que tá mudando agora a chave, tá virando a chave, entendeu? Até então ele era chamavam ele de fictícios, porque falavam, o pessoal tinha lá na Espanha essa cisma com ele, de dizer que as ofensas racistas que ele sofreu não eram de verdade, que ele era piscineiro, que ficasse jogando muito. Agora não, agora todo mundo falou, o cara joga bola, o cara tá jogando mesmo, aí ele já muda a narrativa. Tá povoando o planeta, né? O Neymar, numa coletiva, ele diz que o principal jogador da seleção brasileira é o Vini Júnior. Ele enfatiza isso. E aliás, acho maduro isso da parte do Neymar. Ele fala isso. Porque aí alguém poderia vir dizer, não, tá vendo, o Neymar tá empurrando a responsabilidade pro outro. Não, pelo contrário, pra mim ele, na figura de jogador experiente, eu tenho todas as críticas do mundo ao Neymar e à convocação do Neymar, mas pelo menos até o fechamento desta edição não vai falando besteira nenhuma quando diz que o Vinícius Júnior é o principal jogador da seleção, e é mesmo, e acho que isso pode até ajudar e muito o Neymar a entrar, não vou dizer menos pressionado. Tira o peso, né? Tira o peso. Não vou dizer menos pressionado, porque todo mundo tá esperando alguma coisa dele. E num jogo importante, num jogo grande, num jogo experiente, naturalmente vai haver todos os olhos sobre ele. Mas só de você ter um protagonismo em um jogador que realmente está jogando bem, é que nem no vôlei. No vôlei você dá a bola para quem? Para quem tá virando todas. Para quem tá subindo lá na rede. Não, irmão, quem tá virando todas as bolas é a Sheila. Todas as bolas na Sheila. Quem tá virando todas as bolas é o Giba. Então todas as bolas no Giba. Tem que tirar proveito disso, né? Exato, já vai no embalo, entendeu? Se o Vinícius Júnior tá realmente jogando muito bem e está decidido, está com postura de jogador protagonista, ele hoje é o mais importante. O Neymar hoje, ele é um coadjuvante, ele pode ser um coadjuvante de luxo para a seleção brasileira. Depende do quanto ele puder ajudar. Anteontem entrou no finalzinho, não fez muita coisa, mas vai ganhar outras oportunidades. E quanto ao Vini, o que eu ia falar aqui é o seguinte: da última vez que eu tinha visto alguém em Copa do Mundo fazer isso pelo Brasil, é o 5º jogador a marcar gols em todos os jogos da fase de grupos. Os outros foram Jairzinho em 70, Romário em 94, Rivaldo e Ronaldo em 2002. Só jogador comum. E não precisa dizer o que aconteceu nesses anos. É isso aí. Boa parte disso talvez esteja residindo a empolgação do torcedor. Claro que é muito cedo, são só os 3 primeiros jogos, mas também é muito cedo para falar da Argentina, também é muito cedo para falar da França, também é muito cedo para falar da Espanha, da Inglaterra, né? Até agora as grandes seleções, talvez a exceção da Inglaterra e Croácia, que jogaram uma contra a outra logo de cara, as grandes seleções ainda não se enfrentaram. Elas vão começar a se enfrentar, eu não digo nem agora, eu digo das oitavas de final em diante. Porque agora a gente ainda vai ter, não vou dizer baba, porque baba não tem Copa do Mundo em eliminatória, mas os grandes confrontos mesmo, os duelos de titãs, vão ser das oitavas para frente. Então, vamos ver se o Brasil tira proveito disso já a partir de segunda-feira. Quanto ao Alisson, que nós falamos aqui,
4 defesas em toda a Copa de 2018, 5 defesas na Copa de 2022, todas contra a Coreia do Sul, ou seja, num jogo só. Nos outros jogos todos ele não fez defesa, nem contra a Suíça, nem contra a Sérvia, e contra a Camarões ele não jogou. Né? Contra a Camarões foi o Everton. Foi o Ederson. Foi o Ederson, achei que tinha sido o Everton. O Everton entrou contra a Coreia do Sul no final do jogo. É verdade, o Everton entra contra a Coreia, bem lembrado. E contra a Croácia ele também não fez nenhuma defesa. Sim. Por um lado, e agora, só para contextualizar, só nessa Copa já foram 10. Então, somando as outras 2 Copas, deu menos do que nessa primeira fase da Copa. Eu acho que, por um lado, isso mostra um Alisson mais preparado, mais ativo, ou mostra uma defesa mais exposta do que em outras oportunidades? Eu acho. Então, eu acho que é um pouco mais da segunda opção. Porque assim, aí vai de cada um. Na minha visão, na visão de muita gente, o Alisson é o melhor goleiro brasileiro há uma década, mais de uma década, né? Eu acho que é desde o que 2015. Fez o melhor conjunto da obra dele. Só que aí é muito criticado, não faz nenhuma grande defesa, não salva o Brasil no momento que o Brasil precisa. Nunca foi um goleiro muito espalhafatoso. É verdade. Mas sempre que precisou, apareceu lá. A questão o time do Tite tinha uma defesa muito mais sólida, Sim. Então o Brasil não era muito atacado, até por isso ele não aparecia. Raramente toma gol. O Alisson deve ter 3 ou 4 gols sofridos em 3 Copas do Mundo. E agora a defesa do Ancelotti em comparação com as últimas Copas, de fato, cede mais espaços, né? Então é natural que o goleiro vá aparecer mais. Acho que é mais pela segunda opção, que o Alisson como goleiro é indiscutível. E assim, ele fez mais defesas no momento onde ele está sendo mais questionado, né? Desde sempre. Pois é. Então, acho que isso diz bastante sobre como cada defesa se comporta em cada Copa. Em 18 ele era pole de 10 para ser o titular. Em 22, talvez um pouquinho menos, mas ainda era o nome. Agora não, agora ele chegou contestado. Jogou muito pouco na segunda parte da temporada na Inglaterra. Muitos falavam do Ederson, muitos defendiam até o Hugo Souza, que não foi à Copa, mas a verdade é que o Alisson, por enquanto, ele vem indo muito bem. Eu acho que é outra coisa também que a gente vinha reclamando antes e que, pelo menos por enquanto, o Alisson vem saindo-se bem, que quais são as grandes atuações do Alisson pela seleção. Contra a Escócia, tudo bem, contra o Marrocos ele fez uma grande defesa no final, pouca gente lembra. Se aquela bola entra, a gente tava contando uma outra história aqui, provavelmente, né? O Si entra no campo toda vez, só que ele vai saindo. De minuto a minuto, um Si vai embora. E quando termina o jogo, não tem mais Si nenhum. Mas naquele momento o Marrocos podia ter virado o jogo e agora a coisa podia ser outra. Com certeza. E contra a Escócia, como falamos, no jogo aéreo ele foi muito bem. Sim, foi muito bem. Apareceu muito bem, até porque a Escócia joga desse jeito, com o McTominay sendo um jogador que está sempre pisando na área, sempre entrando na área para cabecear, não sendo atacante. Ele é um meia que joga fechado, mas que é compridão, tem habilidade, faz gol de bicicleta, que nem fez na eliminatória, faz gol de cabeça, faz gol trombando o zagueiro. E o Alisson se mostrou bem seguro nesses 3 jogos, né? Com certeza. Então, o Alisson, o que acontece? Ele já é a 3ª Copa, né? Sim, terceira Copa dele. Ele foi sendo treinado. E nessa última agora, assim, como o time ele é mais exigido, né? No ataque, a defesa fica mais exposta. Então, a gente não quer precisar do goleiro, né? Só que agora ele vai ser exigido. E ele tá indo super bem na hora que tem que ser feito o trabalho dele. Obrigatoriamente, né? No mata-mata, ele vai ter que aparecer porque vão ser as seleções mais fortes, vão ser outra dinâmica de jogos, né? Quem espera o Brasil aí com facilidade agora nos 16 avos de final, porque o Brasil é melhor, o Brasil é superior, espere outra dinâmica de jogo, porque agora é jogo eliminatório. Não, e tinha uma questão, né? O time nunca era exigido defensivamente. E quando era, tomava o gol contra a Bélgica, contra a França. É verdade. Agora o time tá sendo mais exigido, ele tá aparecendo, né? Vamos ver como é que vai ser lá na frente. Inclusive, contra a Bélgica e contra a Croácia, o Brasil levou gols muito semelhantes. Sim. Porque eu não sei se você vai lembrar do segundo gol da Bélgica, pra mim ele é muito parecido com o gol da Croácia. Contra-ataque, passa de um pro outro, jogada rápida, chute de fora da área e gol. Parece que ele não tá atento, né? Tem uma lenda de que o Cássio pegaria a bola do De Bruyne, né? Até hoje o pessoal fala isso, né? Cara, mas aí é o famoso mas até qual do De Bruyne que ele chuta de fora da área? O gol do De Bruyne. Pô, aquela ali foi um porradaço. Existe uma teoria aí que o Cássio pegaria a bola do De Bruyne. O Cássio que era reserva naquele jogo. Eu não acho aquela bola muito defensável. Pra mim ele é indefensável, né? Mas tudo bem. Eu acho que o grande problema foi deixar o cara
na Praça Sans Penha foi até antes. Afonso Pena com um corredorzão pra ele chutar. isso aí. Ele ajeitou 300 vezes O cara ali pra parou, chutar. pensou, olhou, comeu um E tu dá chocolate espaço pro cachê. De Bruyne é Só sacanagem. que aquilo é inevitável não olharem pro goleiro, né? Que quando precisou. Exato, entendeu? exato. Todo Mas- mundo lembra Aí dele esticando o chega esse braço e não detalhe, né? alcançando, mas realmente, é que nem o Elton em 2001, ele quase pegou a bola do pé. Mas não pegou. a bola do pé. Só se tivesse O cara 3 jogou segundos na a última mais. gaveta. Eu acho que muita gente reclama também por conta do que aconteceu contra a Croácia, que foi o Alisson não ter pegado nenhum pênalti. Pois é, isso aí. tem isso Ele também. ter errado literalmente todos os lados. Todos os lados. É, Isso entendeu? também eu acho que joga conta pra uma hora de decisão. Só que o Alisson ele nunca foi pegador de pênalti. Isso Pois não é. é da carreira dele, entendeu? Infelizmente, aconteceu que ele teve que defender pênalti. Só que se você for confiar num cara que não defende pênalti, com todo respeito ao Alisson, você vai estar confiando no cara errado. Entendeu? Eu acho que pode ser o seguinte: caraca, vai que o Brasil aí tá na semifinal em nome de Jesus e vai ter os pênaltis. Pode ser que você troque o goleiro, coloque o Everton, que é mais pegador de pênalti, entendeu? Pode ser que você faça uma troca, porque o Alisson, infelizmente, gente, ele não é pegador de pênalti. Ele é um ótimo goleiro. Eu sou muito defensor do Alisson. Só que, com pênalti, irmão, esquece ele. Ele salvou o Brasil numa disputa de pênalti contra o Paraguai na Copa América Na Copa 19. América é verdade. Em 19 ele fez, talvez a única vez pela seleção em que ele tenha feito isso. É verdade que a seleção não tem disputado muito pênalti nos últimos verdade. tempos. Em 2019 ele pegou um pênalti do Messi no amistoso, só que o Messi fez gol no rebote também, deu azar. Pois é, ele entrou pra conta, mas não adiantou muita coisa. Mas, e de repente vai que o Alisson numa dessa pega pênalti também? Não, Que isso tomara gera que eu esteja confiança, errado. pô. Tomara que eu Isso esteja gera errado. confiança a ele. Isso aí, tomara que esteja errado. Pode chegar, do cara chegar e gerar confiança. É o que eu falo, Andrés. Eu não quero. Não, fica tranquilo. Bruno Valentim, nossa voz do além, quer falar também. Daqui a pouco a gente vai falar, deixar. Bruno, pode falar. O que depõe relacionado a isso do Alisson é que ele vem após uma série de goleiros pegadores de pênalti. Sim. Depois do Tafarel, Do Dida? o Marcos menos, mas Sim. era o pegador de pênalti. Entrou como pegador de pênalti. Claro. Sim. Júlio César. O Júlio César. Dida, isso. maior talvez de todos, e Júlio César. Júlio César. Era o pegador de pênalti. Era. Com certeza. E é o que eu falo, né, cara? Eu não quero estar certo, eu quero estar feliz, irmão. Quer ganhar. Eu quero estar feliz, eu quero o cara falar mal de todos os jogadores da seleção brasileira. Só que no final, a Copa do Mundo está nas minhas mãos. É isso que interessa e pra todos nós também. Agora, dando sequência aqui à nossa pauta, e daqui a pouco nós falaremos de Neymar, porque eu acho que todo mundo inevitavelmente também quer saber disso. Mas eu quero falar agora do Ryan. Já falamos aqui brevemente dele, mas ele me parece que ganhou a vaga do Rafinha, né? O Rafinha a gente não sabe quando volta. Eu tenho pra mim que dificilmente ele volta nessa Copa. Se voltar, vai ser numa semifinal pra frente, e ainda assim já vai ter perdido a vaga, já não vai ser um jogador titular. E já não vai ser um jogador imprescindível. Eu falava aqui antes da Copa, vocês vão ver. Pra mim, o Rafinha come um banquinho antes do fim da primeira fase. Acabou sendo de maneira diferente do que nós gostaríamos e que, naturalmente, eu achava que aconteceria. Mas o Ryan entrou no lugar do Rafinha contra o Haiti. Teve uma atuação regular, foi pra cima dos combos. Não brilhou. Não brilhou, mas também não comprometeu muito. Eu já penso diferente. E o Fabinho gosta mais do Ryan. E contra a Escócia ele teve uma boa atuação, quase fez um gol. Ia ser um golaço. E deu um passe meio Ali foi raça, né? Foi Foi lugar de raça, raça, foi que raça. também conta. Foi raça. Na saída errada do McKenna, o zagueiro escocês, e que gerou o primeiro gol do Vinícius Júnior. O Ryan é o nome que talvez fosse a terceira opção para direita, né? Porque saiu do Rafinha, tinha o Luiz Henrique antes. Será que o Luiz Henrique vai ser o Giovani dessa Copa? Cara, Pois é, né? Então, o que me assusta sobre o Luiz Henrique é que ele tava cotado pra ser, tipo assim, o cara da titular. seleção. Não, ele apareceu o cara da seleção, que muitos falavam. Só que, infelizmente, ele não tá nem entrando, gente. Pois é. No jogo contra a Escócia, eu pensei, não, vai sair o Ryan, vai entrar o Luiz Henrique, beleza. Não, ele colocou o Martinelli. O Martinelli tá na frente do Luiz Henrique. E não falando mal do Martinelli. Colocou o Hendrick. O Martinelli foi no lugar foi do depois Paquetá. disso, desculpa, me perdoa. Mas querendo ou não, entrou junto, né? O Martinelli, ele entrou antes do Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique não entrou. Então, assim, o Martinelli antes, ele também tava cotado pra ser, tipo assim, o cara que, vai entrar ali, mas não vai ser muito exigido. Que teoricamente seria pro lugar do Vinícius Júnior, que não vai sair nunca. Que não vai sair Porque o Martinelli entrou no meio, né? Porque agora o Ancelotti tá começando a colocar ele de meia. Então, aí quem entrou nessa vaga que seria do Luiz Henrique foi o Hendrick. É essa a questão, entendeu?
Pois é. Ali na Cara, direita. o Ryan, eu gosto muito do Ryan, por quê? Porque o Ryan, ele se entrega de uma forma absurda. E por isso que eu falo também tanto do Endrick, porque você tem que ter esses caras que são mais novos, que estão malucos, que cara querem comer a bola. É só você ver o que tá acontecendo na Copa, irmão. Tem um monte de cara de menos de 20 anos que tá fazendo muito pela Copa. O Lamine Yamal, por exemplo. O Lamine Yamal, gente, tem 18 anos. Ah, mas o Lamine Yamal não tem nem como comparar. Como é que não tem como comparar? Ué, Claro jovem que tem tanto como quanto comparar. ele, né? É jovem tanto quanto ele. E pra mim, o Lamine Yamal, ele é jogador mais brasileiro do que a maioria dos jogadores brasileiros. É, porque ele pega parte a bola, pra cima, vai pra né? cima, É isso aí. dribla, Ele é vai errar ousado, né? 10, mas na 11ª ele acerta. Se E eu inspira no acho- Neymar, né? E eu acho que é isso ele é que ousado. faltou um pouquinho no Ryan ontem na Escócia. Eu achei que ele É. fez uma partida absurda. Porque pra mim, os 3 melhores foram o Vinícius Júnior, o Bruno Guimarães e ele, da partida. Só que o Ryan, ele tá começando a ter um pouquinho mais daquela confiança que ele tinha, por exemplo, no Vasco. Sim. Que é pegar a bola e dane-se, vou chutar pro gol e fazer o gol. Entendeu? Eu acho que faltou um pouquinho disso na Escócia, que ele tava meio que... Freio de mão puxado, né? Isso aí, tava com Mas freio é de o mão início, puxado. né? Não, então. É o início, É porque ele a vai- primeira partida dele como Isso, titular da estreia como Copa, titular, entendeu? isso aí. Então já é uma coisa que ele pode começar a colocar na cabeça, que com certeza vai mudar muita coisa na Copa. Eu também acho que ele pode ir mais confiante do que está. E poderia ter feito o gol ontem, que o goleiro fez uma Pô, ia defesaça. ser um golaço, cara. Tive até a impressão dele ter perdido o gol, mas depois vendo Não, pelo foi uma replay. defesaça, fez assim. Foi uma Foi. grande defesa do goleiro, uma bela jogada do Ryan, com poucos toques na bola. Lançar, ele deu 2. Deu um toquinho, o Robertson passou que não uma vaca. E aí, na hora que ele chutou, e o Robertson, um dos melhores laterais esquerdos do mundo. O Ryan foi lá e deixou ele falando sozinho. E depois uma grande defesa do goleiro, mas eu acho sim que é um jogador que pode evoluir muito dentro dessa Copa do Mundo. A gente tem que lembrar que ele tem 19 anos só. Sim. Ele ainda isso vai aí. fazer 20 anos. E ele é realmente um jogador que pode render muito dentro dessa equipe. E ele não perdeu até agora no ano, né? Vamos lembrar disso. É verdade. São 20 jogos e nenhuma derrota. Um jogo pelo Vasco, alguns 15 que seja pelo Bournemouth, o resto pela seleção. Isso. Todos eles ganhando ou empatando. Isso também é um aspecto de sorte, Com toda de certeza. mística, faz uma diferença também. Mas eu acho legal do Ryan, e a gente fala dele porque a gente conhece muito bem, cobrindo nos tempos de Vasco, não faz muito tempo, né? Ainda esse ano ele estava jogando pelo Vasco. Mas o que eu percebo no Ryan não é só essa entrega que o Fabinho falou, não. Eu acho que é uma disposição, é falta do medo de errar. Sabe quando o jogador... E outra coisa que eu lembrei agora, com ele tava me lembrando disso numa transmissão, e o JP Escofano também, um abraço pra eles, que é a teoria do cachorro com fome. Não sei se vocês lembram disso. Tele Santana uma vez perguntaram pra ele se ele preferiu o Van Basten ou se ele preferiu o Romário no time dele. Aí ele falou, não, o Van Basten, tá bom. Tá, mas agora vamos dizer que o Van Basten fosse bilionário e o Romário fosse um duro. Quem que você ia preferir? Ele falou, não, eu prefiro o Romário. Porque eu prefiro o cachorro com fome do que o cachorro bem alimentado. O cachorro com fome vai atrás da bola de qualquer maneira, briga por ela em toda jogada. O que tá acomodado, tá tranquilo, tá com a barriga cheia, tá com dinheiro na conta, dinheiro no bolso. Então o Ryan pra mim, o cachorro com fome. É o jogador que tá chegando na seleção brasileira, que quer o espaço dele. Não que o Vinícius Júnior, o Neymar e os outros não queiram, mas eu acho que o Ryan, pela posição dele, ele tem mais a querer e mais a conquistar dentro de uma busca por espaço do que outros, e isso potencializa o futebol dele. O Endrick também se encaixa muito nisso. O Endrick Sim, também. sim, com certeza. Total. Sim. Bom, e eu falei um pouco do jogo contra o Haiti, né? Que ele entrou ali no lugar do Rafinha. Inclusive, tenho pra mim de que se o Rafinha estivesse em condições, ele não sairia do time em hipótese alguma, porque o Ancelotti gosta muito dele. Apesar que assim, ele jogou muito mal contra o Marrocos, não estava bem contra o Haiti, mas a partida bem que eu jogava contra o Haiti só saiu porque se machucou. Aí podemos dizer que o time melhorou com a entrada do Ryan, mas assim, o Ancelotti gosta muito dele e o Ancelotti também não gosta muito de mudar o time assim. Então, tenho pra mim que foi só, se não fosse lesão, o Rafinha ainda estaria. Eu também acho que o Rafinha não sairia se não fosse a lesão. Acho que Rafinha e Vinícius seriam os únicos que não sairiam. E Casimiro. Aí podemos questionar se o desempenho seria tão bom com a presença do Rafinha ou não, mas aí já é outra história. Pois é. Isso aí. Mas é aquilo, entrou contra o Haiti ele nervoso, primeiro jogo de Copa normal e tal, não teve tanto brilho, mas contra a Escócia já deu pra ver um Ryan muito mais confiante, enfim, mas deu o passo pro gol do Vini, assim, acho que continuando no time titular, tem que ser só evoluir ainda mais. E contra o Haiti, cara, acho que muito pouca gente se lembra que ele quase dá 3 assistências, gente. Foi. É verdade. O gol do Endrick, né? É o gol do Endrick, que infelizmente estava impedido, que seria, incrível. Tem o Douglas Santos e a outra eu não tô lembrando, que o Douglas Santos ele dá aquele chute lá pra fora que dá um... Mano, passe o Ryan perfeito. Ederson Santos?
Acho que é do Ederson. Eu acho que é do Ederson, bem lembrado. E ele quase ainda faz um gol com assistência do Vini. Pois então, é. tipo assim, por mais que ele não tenha feito muita coisa, eu acho que ele apareceu bem no jogo do Haiti, entendeu? Sim. Por isso que tanto é que ele conseguiu a titularidade no jogo seguinte. Pois é. E quem também está ganhando ou ganhou a titularidade, que na verdade já era o titular, e o Ancelotti teve uma ideia na estreia contra o Marrocos de colocar o Igor Thiago, mas se arrependeu e depois o Igor Thiago nem entrou mais, que é Matheus Cunha. Com 3 gols nessa Copa do Mundo, é o vice-artilheiro do Brasil, se consolida como titular, foi banco contra Marrocos, mas titular nas últimas 2 partidas, marcando 2 contra o Haiti e 1 contra a Escócia. Para um jogador que eu não via, pelo menos eu já falei aqui, não vi o Matheus Cunha com cara de jogador de seleção brasileira. Para um jogador que estava demonstrando um nível irregular antes da Copa, tá saindo melhor que encomenda, né, gente? Com certeza. Super bem. E assim como o Vini, acho que a mesma coisa, só a questão de você ter menos um no ataque, mais um no meio de campo, já deu pra ver o Matheus Cunha se destacando, o Vini se destacando, dá pra ver que aquele 4-2-4 ali que o Ancelotti tentava colocar, o próprio Dorival também, o Diniz também, não engrenava. Não rendia, Não né? rendia. Só que apesar de insistirem tanto nisso, mas a necessidade de ter um articulador ali no meio de campo, no caso o Paquetá, acabou que foi bom pra quem tá na frente, né? Sim, e o Matheus Cunha voltando muito pra buscar o jogo, mas também muito presente na área. E isso é o tipo de coisa que eu acho que falta, ou faltava, a seleção brasileira, porque hoje em dia a gente tem muito aquela ideia, o 9 é uma referência, é um centroavante, é um jogador tipo Pedro, tipo Igor Thiago, e às vezes não, às vezes o 9 pode ser esse jogador que vem buscar a jogada fora da área, que vem jogar de frente pro gol, não, que vem criar... pô. Pois é, então, sabe, você criar uma jogada, ou criar um tipo de jogo que facilite pra quem tá jogando, porque você joga melhor e quem tá do teu lado joga melhor, né? Sim, e é bom que ele jogando de falso 9 e também até fazendo um pouco de 10, ele abre espaço. Sim. Né? Ele articula o jogo, dá espaço pro Vini Júnior de sobrar, entendeu? Ele tá indo super bem, tá? Eu tô gostando muito do futebol do Matheus Cunha, tá? Vai dar tudo certo pra ele aí. Eu torço muito para que ele continue realmente indo bem, porque passa muito por ele e parecia meio inimaginável dizer isso antes da Copa, mas passa muito por ele o sucesso do Brasil nessa primeira fase, e eu acho que para quebrar defesas bem posicionadas nesse mata-mata também. E pra mim me agrada que o Brasil hoje tenha opções diferentes. Me agrada também, vou te falar, a comemoração dele é muito maneira, cara. Do surf, né? surfzinho é muito maneiro, cara. Pois Caraca. é muito bacana. É muito diferente. Já tá pegando, Com certeza, essa comemoração do Cunha. Muita gente não o conhecia, mas agora o conheceu. Agora, quem todo mundo conhece e todo mundo queria ver e continua querendo ver nessa Copa, para ver como está, como não está, se está bem, se está mais ou menos, é Neymar, de volta à seleção brasileira, ficou quase 3 anos sem jogar pela seleção e entrou no segundo tempo do jogo contra a Escócia. Entrou num cenário tranquilo, num cenário sem pressão, jogou 20 minutos, 15 mais os acréscimos, com o jogo garantido, 3-0, tranquilo, não abriu o bico nenhuma vez, não sentiu dores, não sentiu incômodo, saiu inteiro do campo. Acho que isso é um ótimo sinal. Não foi abduzido. Não foi abduzido, como teve essa notícia aí, né? Como a vidente lá previu. A vidente previu que ia acontecer. Inclusive, eu até falei, o Neymar ele é tão rico, mas tão rico, que até o disco voador ia ter um só pra ele. É uma loucura. Até o disco voador particular o Neymar teria. Mas enfim, passou batido por isso também. E voltou. Eu acho que o grande mérito, a grande notícia foi o Neymar ter voltado. Não precisava ter feito nada no jogo, só dele pisar em campo, eu acho que Com certeza. Já foi importante, porque também não ia se exigir que o Neymar fizesse alguma coisa. A exigência vai passar via agora. Mata-mata. No mata-mata e numa circunstância de jogo. Porque também se ele entrar com o jogo resolvido, num 16º de final, num final de partida, também não vai ter, ele pode até lucrar com isso. De repente, como poderia ter feito ontem, acabou não tendo a chance, mas de repente se fizesse um gol numa situação dessa, ganhar mais confiança ainda e tudo mais. E digo mais, ele, por mais que ele não tenha feito muita coisa, ele entrou, fez uma finalização pro gol, com um chute forte, que o goleiro infelizmente conseguiu fazer a defesa, e ele deu alguns passes, né, decisivos. Ele deu um três passes decisivos. Ele deu um passe decisivo pro Vini Júnior, que o Vini Júnior quase também faz o gol, entendeu? Então acho que ele entrou bem, se tiver mais minutagem, com certeza vai fazer mais pela seleção, como ele sempre fez. 24 toques na bola, 92% de passes certos. Uma atuação para quem jogou tão pouco, decente. Uns 15 minutos, né? 15, 20 minutos.
foi decente. Jogou como falso 9, a posição do Matheus Cunha. Isso. Vocês veem o Neymar nas outras partidas atuando nessa posição, atuando como um meia, atuando mais de repente como um atacante que joga por dentro como o Vinícius Júnior? Como é que vocês enxergam? No esquema da seleção, ele tem que ficar ali ou como falso 9 ou como 10 ali. Aí tem que ter um meio de campo que sustente ele, né? Enfim, pelo menos 3 meses ali. No caso da seleção, pelos jogadores que tem acho que ali como ponta do losango, né? Enfim, ali falso 9 e 10 ali. Como a gente tem 2 pontas, né? Que vem pra dentro, acaba sendo falso 9, mas é meio que ele mesmo. Mas aí ele entrando no segundo tempo, você tem que ter um meio campo para sustentar ele, você falou. Aí eu acho que se faz muito necessário você fazer trocas para possibilitar que o Neymar jogue o seu melhor futebol numa altura de 20 de segundo tempo, 25 de segundo tempo, porque o jogador vai estar mais cansado. Concordo. Por exemplo, o Casemiro começando como titular, o Casemiro não vai jogar 90 minutos. Como não vem jogando. Não. Isso. E ainda mais numa exigência física grande, provavelmente vai ter que ser o Fabinho no lugar dele. E talvez não tenha que ser só o Fabinho no lugar dele. Talvez tenha que ser um Danilo do Botafogo no lugar do Guimarães, quem sabe. Aconteceu isso quarta-feira, né? Foi o que aconteceu. Fabinho entrou, Martinelli entrou ali de meia também. Pois é, aí é que é o ponto. Você fazer alterações táticas para permitir que o Neymar jogue da maneira como ele pode produzir melhor. Por exemplo, uma dupla que era muito falada era o Neymar e o Paquetá. Hoje em dia eu não vejo mais eles jogando juntos. É difícil, né? Ah, não, eu vejo que isso. Não, porque por conta da marcação. Eu acho que não vai ter marcação. Entendeu? Porque já o Paquetá já é um cara que, infelizmente, não marca mais hoje. Marca? Não marca. Marca? Pelo menos no jogo de quarta-feira não marcou. Ele não marcou. Quando ele joga no Flamengo, ele joga ali no lado, ele recua. Não, sim, sempre. beleza. Tô falando no Flamengo, pode ser, mas tô falando numa Copa do Mundo. A Copa do Mundo é muito mais exigido porque tem jogadores que são melhores e mais fortes do que no Campeonato Brasileiro. Ok, mas assim, o Neymar e o Paquetá sempre foram jogadores que sempre se entenderam muito bem. Sempre não, então, isso aí eu tô contigo. Isso aí eu tô contigo, porque, pô, tem cada lance que é bonito de se ver. Só que, cara, hoje em dia, pro Carlo Ancelotti, pro modo de jogo dele, eu acho que não encaixa muito. Porque o Ancelotti, ele gosta de não estar com a bola e jogar no contra-ataque, entendeu? Tanto é que é muito lançamento, cara. É muito lançamento no jogo do Brasil. Então, eu acho que eles dois não ornariam mais tão bem por conta do estilo de jogo do Ancelotti. A minha dúvida ficaria no seguinte: a gente tem que lembrar que é o Neymar jogando meia hora e um Paquetá que já vai ter jogado 60, 70 minutos. E que provavelmente já vai ter se desgastado. Não que ele não possa jogar 90. Até acho que qualquer um poderia jogar 90, porque o jogo de futebol é assim. Mas eu também entendo que vai ser uma questão um pouco diferente do que a gente se acostumou a ver ao longo dos anos de Neymar e Paquetá. Porque eram jogadores que jogavam titulares de início, que tinham uma outra exigência física, uma outra resposta física, até funções diferentes dentro da equipe. Mas agora a gente tem que lembrar o seguinte: o Neymar dificilmente vai começar um jogo como titular nessa Copa. Ele vai entrar no segundo tempo. Ele jogou 15 agora, de repente agora segunda-feira pode jogar 20, 25, dependendo da necessidade do Brasil pode jogar um pouco mais, mas eu não vejo ele jogando mais que um tempo. Ele falou que pode jogar 200 minutos, né? Vamos ver. Vai fazer? Deve utilizar o Neymar diante da circunstância do jogo, né? Dependendo, tipo ontem, o jogo, quarta-feira, o jogo tava 3-0, consolidado. Vamos usar o Neymar, ele tá bem fisicamente, ele pode jogar, vamos colocar. Querendo ou não, ele tem muita qualidade técnica. Claro. Né? Não. Ele entrou no lugar do Matheus Cunha. Faz a função de falso 9, joga de 10. Vai explorando. E ainda sobra pros outros atletas, né? Então, assim, dependendo dos jogos daqui do mata-mata pra frente, o Neymar vai ser explorado diante da circunstância do jogo, como vai acontecer. Sim. E eu acho que vai depender muito do adversário. Por exemplo, aí você fala, mas o Neymar jogou 120 minutos contra a Croácia em 2022. É verdade, fez um golaço aos 105. Ali ele apareceu, ele apareceu, mas por quê? A minha opinião, foi possível o Neymar jogar uma partida inteira? Primeiro porque ele tinha uma outra condição física em relação a hoje. Exatamente. Ele estava 4 anos mais jovem e com um joelho bem mais inteiro, um tornozelo, um joelho, enfim, mais inteiro do que hoje. E segundo, a Croácia, se você lembrar daquele jogo, ela joga quase toda atrás a partida inteira. Ela dá mais a bola pro Brasil e se fecha especialmente na prorrogação. A Croácia queria os pênaltis, o Brasil não queria. Quer dizer, fez o gol e depois falou, parece que quis. Pois parece que quis, e faltando 4 minutos, né? Não precisava ter subido, não tinha necessidade, como disse o próprio Neymar. Então hoje, eu acho difícil que o Neymar comece algum jogo como titular, embora entenda que em certas circunstâncias, contra certos adversários, talvez isso possa ser até pensável. Mas eu hoje só consigo ver o Neymar como um cara que vai entrar do intervalo pra lá. Né?
pela condição física. Uhum. E aí o jogo já vai estar condicionado. Que você pode estar um primeiro tempo 0-0, mas pode estar um primeiro tempo 1-0 pro Brasil, ou 1-0 contra, ou 2-0 contra. Será que ele entraria, tipo, na situação do jogo que vai pros pênaltis? Com certeza. Não, aí eu acho que sim. Porque o Neymar Aí eu batendo acho que pênalti, sim. com certeza. Porque contra a Croácia ele não bateu. Aí eu acho que seria, inclusive, um erro não colocá-lo. Contra a Croácia ele não porque bateu. Contra a Croácia ele não bateu. O Vinícius Júnior saiu com 18 no segundo tempo, enfim. Mas eu acho que numa eventualidade de pênaltis, já era, inclusive, para ele ter entrado no tempo normal. Isso. Que se supõe que vai ter sido um jogo muito pegado, muito equilibrado e em que cada lance define. E o Neymar, apesar de todos os pesares, ainda é um cara que, se você der uma brechinha, der um espacinho, ele pode fazer diferença. Na verdade, eu acho impossível o Neymar não entrar nos próximos jogos. Acho que vai entrar em todos. Não, acho que vai entrar Não, em todos. entrar em todos também acho. Eu também acho que ele não fica de fora de nenhuma partida, até porque o mata-mata não te permite isso. Teria que ser um jogo muito tranquilo pro Neymar, talvez, não haver necessidade de se olhar pro banco e falar, vamos botar o Neymar, porque agora é hora de decidir o jogo. Pra bem, ou num empate, ou num contexto de derrota, de estar perdendo o jogo, tem que mudar o jogo. Bota o Neymar. Eu não vejo nenhum até jogo pra de segurar a mata-mata bola assim. também, o Neymar é bom, porque os caras vão querer Vai pra cima pegar a dele. bola e o Neymar é especialista em Esconder a bola? esconder a bola. Isso aí, entendeu? E não vai estar sozinho, né? Não, a primeira bola dele contra a Escócia foram 3 em cima dele. Isso. Não, Faltar, assim, é assustador. Você vê ali no lance que ele corta e dá um chute. É que falta ritmo pra ele. Ele acertaria aquela bola ali. Sabe uma coisa Ele que arriscou. sabe uma coisa que eu tenho percebido, inclusive, também? Nesse jogo contra a Escócia, eu tava revendo junto com a minha esposa o jogo logo depois. A gente chegou em casa. Que sorte. Ficamos vendo. Vamos ver o jogo de novo? Vamos. Ficamos vendo. Uma coisa que eu não tinha percebido na hora. Com 10 segundos de jogo, o Ferguson dá uma cotovelada no pescoço do Paquetá. Sim. Com 1 minuto e meio de jogo, o Ryan chega e bum, dá-lhe uma porrada no Ferguson. Até isso. Pra mim, não acredito que tenha sido por acaso. Eu acho que essa sinergia entre os jogadores, nem gosto dessa palavra, mas eu acho que, sabe, ter isso também é uma coisa que me deixa otimista. Que é um espírito de grupo, de falar, só, deu uma porrada lá no outro, então beleza, então passa aqui. O Ryan não esperou, o Ryan não bate em ninguém. O Ryan nunca deu uma porrada em ninguém. Nem quando o André chamou ele de Valquimar, quando olhou a camisa dele, falou, Valquimar. Valquimar é o nome do pai dele. Só que era dia dos pais e ele tava com o nome do pai na camisa. Nem nessa hora ele se irritou, mas o Ryan chegou lá pra falar, só, marcar território. Vocês Contra a querem ti dar porrada, também. vão dar porrada. Contra a ti também. Eles estavam dando porrada, vai ficar dando porrada? Tá Pois maluco, vai parceiro? querer brigar? A gente tá aqui pra jogar bola. Então eu acho que o espírito de grupo, isso que eu vi contra a Escócia, foi uma coisa que me deixou animado. E todo mundo dentro dessa seleção gosta muito do Neymar. Sim. Vê o Neymar como uma referência. Eu acho que o Neymar ele vai estar bem cercado, não só tecnicamente, mas de um grupo que protege ele. Sim. Se isso acontecer como eu acho que vai acontecer, tem tudo para dar certo. Não, e falando de campo e bola, deu pra ver. Assim, eu discordo, acho que ele e o Paquetá, se jogarem juntos, a seleção tende a ganhar muito, porque eles se entendem muito bem. E ele também deu pra ver que eles se entendem muito com o Vini também, né, enfim. Sim. Pois é, Se juntou ali com o Vini, as associações funcionavam. E é aquilo, assim, no Santos ele pode ter um desempenho muito aquém, mas o entorno dele também diz muito, né? Enfim. Você Exato. ter um Vini, ter um Endrick, ter um Paquetá ali ao seu lado, te faz render melhor naturalmente, enfim. E com o talento que ele tem, potencializa ainda mais, né, enfim. Bom, e naturalmente o Neymar, ele é o primeiro jogador desde Pelé a vestir a camisa 10 da seleção brasileira em 4 edições de Copa do Mundo. Isso já estava previsto, era só ele entrar em campo, mas como levou algum tempinho, então ele só bateu esse recorde nesta quarta-feira. E um outro nome que eu queria destacar com vocês era o do Douglas Santos, porque antes de começar a Copa, a gente mesmo escalou a seleção aqui, o titular da lateral esquerda, Douglas Santos, todo mundo torceu o nariz. Mas a verdade é que ele vem, pra mim, em conteste como titular, né? Pelos 3 jogos que fez, ele tá mantido ali, ele foi campeão olímpico, poucos lembram, com a seleção em 2016 e chegou a fazer parte do ciclo do Dunga pré-Copa de 2018. Ele foi convocado em 2015 e 2016 para a seleção principal. E agora, já com mais de 30 anos, ele volta para disputar uma Copa do Mundo. Ficou fora do radar da seleção por 10 anos, mas voltou agora. É uma surpresa pra vocês o Douglas Santos estar firmado nessa lateral? Com certeza. Sim. Ninguém mais. Assim, não pela qualidade dele em si, né? Mas é aquilo. Ficou lá no Zenit, esquecido lá na Rússia. Ninguém vê o campeonato russo. Enfim, aí é aquilo. Um nome desconhecido vem
e começa a render depois de uma luta que foi pra você achar o nome na lateral esquerda, enfim, foi Alex Telles, Carlos Augusto, né? Carlos Augusto, Caio Henrique, o próprio Alexandre, né, enfim, que só foi porque é mais experiente e tal, mas tecnicamente não é um nome que de unanimidade. Então você vê um nome ali que passa segurança, enfim, com atuações consistentes, dá um alívio até, né? É, o bom lateral Douglas Santos, porque, cara, é o que eu mais gosto do Ancelotti, porque ele entende de futebol, gente. O Ancelotti, ele não é à toa um dos maiores técnicos da história. Sim. Entendeu? Pô, ele conseguiu pegar um cara que estava esquecido no Zenit e trazer, e tá sendo um ótimo lateral. Porque é o que eu tô falando, eu falo isso muito com meu pai, que ele é um lateral que ele faz o arroz e feijão, mas o arroz e feijão muito bem feito. Bem feito. Sabe aquele arroz e feijão de vó? Bem temperado, com a quantidade certa. Às uma hora da tarde, você tá lá naquele dominguinho, arroz e feijão, quentinho, arroz fresquinho, soltinho. É isso que o Douglas Santos faz. O Douglas Santos, ele é aquele jogador que não vai ser, muito espalhafatoso, não vai fazer grandes dribles, não vai é fazer Roberto Carlos, não é Marcelo. Com toda certeza, mas é um lateral ok, é um bom lateral, é um lateral ok, entendeu? Que ele, na parte defensiva, pra mim, ele é um monstro. Até agora eu não vi ele perdendo uma dividida. É incrível isso, gente. E ele é todo pequenininho, ele não é fortão, grandão, mas ele não perde uma dividida. Isso é um absurdo. Pois é. E é muito, muito marcado isso do Douglas Santos, porque é um jogador talvez de uma característica que precisasse nessa seleção. Na verdade, não é que talvez, com certeza precisa, que é um jogador que joga pro time. É um jogador coletivo. E lá no Zenit, na Rússia, ele é bem visto. Sim, gostam muito dele, ele é ídolo. A seleção russa tentou pegar ele, que ele é naturalizado russo, né? Sim. Tentaram convocar ele, mas ele não aceitou, não. Vou esperar a seleção e conseguiu. E esperou e deu certo. Me deu certo, realmente vem jogando muito bem e vem sendo o grande nome dessa lateral esquerda brasileira. No Brasil ele jogou aqui? Jogou no Atlético Paranaense no começo da carreira. Jogou no Náutico e depois no Atlético Mineiro. Ah, é no Atlético Mineiro, é verdade. Ele foi convocado pelo Felipão quando jogava no Náutico, inclusive, em 2013. Grande Náutico. É verdade, ele chegou a ser chamado na época do Náutico. Assim, eu lembro do nome no Atlético Mineiro mesmo. Ele começou no Náutico, foi pra Udinese, depois foi pro Atlético, aí depois foi pra Europa. Pois é, e vem desde então fazendo uma carreira muito sólida, né? E disputando sua primeira Copa do Mundo e até agora vem indo realmente muito bem. De qualquer maneira, é claro que essa seleção brasileira ainda vai ter, o Zagallo diria que só faltam 5, porque agora faltam 5 jogos, são os 5 jogos eliminatórios. Essa fase eliminatória mais comprida do que costumava ser, com 4, como é que vocês veem isso? É mais... porque agora é outra Copa, né? A primeira Copa foi com os 3 primeiros jogos, daqui em diante, se você for até a final, são 5 jogos. Como é que vocês veem isso? Essa dinâmica de jogos eu acho que vai mudar muito, mas o comportamento da seleção, ele vai ter que mudar de jogo para jogo, porque o adversário muda de jogo para jogo, o estilo do adversário muda de jogo para jogo, e vai ter que ser um time que vai demonstrar uma maturidade muito grande também, né? É o que eu falo, agora que começa a Copa de verdade. Porque, por exemplo, vamos pensar que, caraca, a Coreia do Sul vai pegar o México, se não me engano, né? Não é isso? Não, a Coreia do Sul pegou o México, a África do Sul é que vai enfrentar não lembro agora se é o Canadá. Isso. A África do Sul pegou, por exemplo, né? Por exemplo, o África do Sul pegou o Canadá. Beleza? A África do Sul é menos time que o Canadá. Eu acho que sim. Não, mas tipo assim, é mínimo. A diferença é pequena, mas o Canadá é melhorzinho. Mas pensa que, caraca, vamos lá então. A África do Sul, por um milagre, conseguiu chegar às quartas de final e pega uma França, por exemplo. Cara, se a África do Sul fizer o jogo da vida dela, acabou pra França. Isso. Entendeu? E é isso que acontece com todas as seleções, cara. Mas caraca, mas o Equador não fez uma boa fase de grupos e tudo mais. Cara, mas só que agora vai começar outra coisa. É outra Copa. Entendeu? Então, a seleção que é considerada pequena pode sim eliminar uma seleção que é considerada grande. A chance agora é até maior. E o que mais acontece? É o que aconteceu com o Marrocos na última Copa, gente. Ninguém tava dando nada tava lá na semifinal. Entendeu? Eu acho que a chance agora é até maior, né? Porque a gente já viu na primeira fase Cabo Verde arrancando empate da Espanha, arrancando empate do Uruguai. A gente subestimou várias seleções, Pois é, mas aí que tá, na fase de grupos, teoricamente é mais difícil você ver esse tipo de coisa acontecendo, no mata-mata, de repente sempre tem uma surpresa. Senegal em 2002, foi passando. Gana 2002. Turquia em 2002. 98, enfim. A própria Croácia foi terceiro lugar. A Croácia foi terceiro lugar, eliminou a Romênia, que era mais tradicional, eliminou a Alemanha, tricampeã do mundo, passando por cima da Alemanha. Então, agora no mata-mata, e acho que o Brasil
Eu não acho que o Brasil vai ter adversário fácil, mas acho que é um ponto a mais até pro Brasil tomar cuidado com as outras seleções também, né? Porque também tem uma questão de sorte no chaveamento também, né? Isso, isso assim, a gente tá acostumado, antigamente era 32, chegar nas oitavas... Já sabia pronto, né? Não, nem isso. A gente tava acostumado a pegar um adversário mais fácil nas oitavas, Isso, aí chegava ali pras quartas que o cara não tornava. Não tem mais isso. Aí, mas é uma questão de azar no chaveamento mesmo. Que aí pode pegar Por a Holanda, exemplo, a Alemanha pega um terceiro colocado de um dos grupos. Então tem essa facilidade. O México também. E o Brasil podendo pegar um adversário forte de outro grupo que, independente da posição, vai dar trabalho. Exato. Então, assim, é aquilo. É outro campeonato tal, aí acho que não muda muito o fato de ter um jogo a mais. Né? Vai ser como seria em qualquer mata-mata, agora com o azar de você pegar um time forte logo de cara. Também. Pois é. Com certeza. Bom, o Brasil está classificado para a segunda fase da Copa do Mundo. Só para a gente concluir, joga nessa segunda-feira. No momento em que estamos aqui falando, ainda não sabemos, você certamente já saberá, se é Holanda, Japão ou Suécia. Um desses três é fato, mas nas oitavas de final, uma grande chance de enfrentar França ou Noruega. E aí é que o caldo já... Aí é que o caldo já azeda, porque já não é nas quartas de final, já é nas oitavas. Sim. Já é numa etapa ainda muito longe da final, mas já com um desafio muito grande. Isso de repente ir aumentando o nível dos adversários jogo a jogo, é melhor ou é pior para essa seleção, na opinião de vocês? É bom, pega um time forte logo, ok? Se for para ganhar, ganha, se for perder, perde logo. Gente, me desculpa, a gente é a maior seleção da história do planeta Terra. Sim. A gente tem que pegar essas seleções grandes, senão pra ser campeão é o único jeito, isso aí, cara. Uma hora vai ter que pegar a Argentina, vai ter que pegar a França, vai ter que pegar a Holanda, vai ter que pegar, caraca, sei lá, a Alemanha. Vai ter que passar, irmão. Não tem jeito, né? Vai afunilar. Isso aí, você quer ser campeão? Ah, não, mas eu quero fugir de tal seleção, tal seleção e tal. Não, irmão, tu tem que enfrentar as seleções mesmo. Todo quer ser campeão? Todo pai fala, tem que pegar os grandes. Não fica pegando os pequenininhos, não. É isso aí, pô. É isso aí. É verdade. Bom, vamos torcer então para que o Brasil faça bem, faça bonito, já nessa segunda-feira, 14h, e depois passando, o Brasil jogaria as oitavas no dia 5 de julho, depois as quartas no dia 11, as semifinais no dia 15 e a grande final, se Deus quiser, dia 19 de julho lá em Nova Jersey. Então, são esses os próximos passos, o Brasil já está chaveado e, claro que todos nós esperamos que consiga passar pelo seu próximo adversário. E na sexta-feira que vem estaremos aqui para te dizer se ele passou ou não. Raia, um abraço aí, nos vemos na próxima. Eu quero agradecer, até a próxima, torcer pro Brasil com garantir sexo aí. Com certeza. Fabinho e Bruno, também é sempre um prazer ter vocês com a gente. Tamo junto e vamos, Brasil! Tamo junto, galera. Até a próxima e vamos lá, Brasil. Vamos ficar na torcida para a seleção brasileira, sempre dizendo que estamos em nome de Mapuá Salgados Finos, o melhor momento do nosso Tupi na Redcast. A gente já foi beliscando, mas agora o nosso belisquete é definitivo, com mais de 30 sabores de salgados e mais de 40 sabores de doces e bolos e tortas. Tem bolo também, né? Que tem bolo também, tem torta, tem tudo bonitinho. É só você ir lá na estrada do Mapuá, número 70, na Taquara, vai direto na fonte. Ou então, você vai no WhatsApp, que é o 996517070, 996517070, entrega em todo o Rio de Janeiro. Mapuá Salgados Finos, o seu evento começa aqui. Pense certo, pense Mapuá. Agradecendo aos amigos da Mapuá Salgados Finos, a gente agora vai cair em cima da caixinha e agradecer também pela sua audiência, pelo seu carinho no nosso Tupi na Redcast desta semana. Semana que vem tem muito mais. Grande abraço.